dia, sejam muito bem-vindos a este Domingo da Alegria. O Senhor está chegando, terceiro domingo do Advento, 15 de dezembro de 2024. E o nosso super abraço de hoje vai para os ouvintes. A Manuela Oliveira está fazendo hoje a sua primeira Eucaristia. Ela é de Manaus, no Amazonas. E o Sidney Silva, de Teresina, no Piauí. Parabéns! Que Jesus Eucarístico seja sempre a vida e a alegria de vocês. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultóriodoOmbro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Uma das partes mais importantes da mensagem do Evangelho de Lucas é a necessidade de conversão. Metanoia, mudança de mentalidade para o modo divino de pensar e agir. Muitas vezes no Evangelho de Lucas encontramos cenas em que a misericórdia de Deus se manifesta em Jesus Cristo pelos pobres e humildes de coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor. Dai-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Amém. Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O verdadeiro espírito penitente sempre pergunta: o que devo fazer? O sermão de Pedro em Pentecostes tocou o coração dos seus ouvintes, e eles disseram: o que faremos, irmãos? Atos capítulo 2. A pergunta sobre as obras a se realizar mostra o valor da penitência. As obras em que se manifesta a mudança de vida e a penitência séria são o amor sincero ao próximo, a partilha do que se tem com os outros. Compartilhar é a única prova de conversão. João não espera que seus ouvintes doem nem mesmo a única túnica que possuem. Ele não espera heroísmo das pessoas, mas misericórdia, amor concreto ao próximo, solidariedade. A verdadeira conversão é demonstrada pelo lugar dado à pessoa, especialmente aos necessitados, aos pequenos, antes mesmo de ocupar o seu lugar.
Os publicanos personificam a ganância pelo lucro, a má-fé, a traição ao seu próprio povo, porque muitas vezes estiveram ao serviço de governantes estrangeiros. Mesmo eles não estão excluídos do caminho da salvação. João não exige que abandonem a profissão de cobradores de impostos, mas que não enriqueçam fraudando, que não enriqueçam ilicitamente, que não roubem. Mais tarde, Jesus tratará o cobrador de impostos Zaqueu como João fez agora. Os judeus eram proibidos do serviço militar. Portanto, esses soldados que se voltam para João são pagãos. Toda restrição é superada. Todo homem verá a salvação de Deus. Lucas 3. Os pecados habituais dos militares eram roubo vexatório, extorsão com denúncias falsas, abuso de poder. E a raiz dessa forma de agir é a ganância. A ganância pelas riquezas deve ser substituída pela satisfação de um salário ganho honestamente. Mesmo os soldados não são convidados a mudar de profissão. Nem são reivindicadas quaisquer práticas ascéticas específicas. E João segue o sermão profético de Miqueias. Com que me apresentarei ao Senhor, que prostrarei diante do Deus Altíssimo? Vasos de torrentes de óleo? Devo oferecer-lhe o meu primogênito pelo meu pecado, o fruto do meu ventre pelo meu pecado. Homem, você foi ensinado o que é bom e que o Senhor exige de você praticar o que é bom? Justiça, misericórdia, ande humildemente diante do teu Deus. Miqueias, capítulo 6. João é um pregador da penitência, mas acima de tudo é um anunciador da vinda do Senhor. Tudo isso não estava muito claro para as pessoas. Por isso João apresenta sua verdadeira identidade. É um servo do Senhor Jesus Cristo, um servo indigno de realizar até o serviço mais humilde, o de desamarrar os cordões das sandálias do seu Senhor. A sua humilhação em relação ao Messias não poderia ter sido mais radical. O ponto alto do discurso é a apresentação de Cristo como mais forte do que eu. E João explica que ele não eleva o homem a Deus, simplesmente o mergulha na sua verdade, na água do seu limite da sua morte, na sua condição de criatura, esperando que venha o mais forte que ele. Mergulhará o homem no Espírito Santo, na própria vida de Deus. Este Espírito será a verdadeira salvação do homem e o fará participar da vida divina. O fogo de Deus queima todo o mal que existe no homem e o purifica, o levando à salvação. É o batismo, caro ouvinte, que todos nós recebemos. Ligado ao tema do fogo, o tema do julgamento regressa também com alusão a Malaquias, capítulo 3, versículos de 19 a 20, e o capítulo 66 de Isaías. O sentido não é o da condenação, mas o da revelação da realidade para levar a pessoa à conversão. Nos moldes do texto inicial, retirado do livro das Consolações de Isaías, a pregação de João é chamada de consolação e não de exortação, como encontramos na tradução do texto muitas vezes. O original fala isso, consolação. O ministério de João termina com um resumo da sua pregação popular. Ele traz as boas novas, o Evangelho. Isto sublinha que a principal tarefa de João Batista não é anunciar um Messias juiz, mas um Messias salvador. Graças a Deus. E hoje a igreja celebra São Valeriano, o bispo idoso. Ele foi um bispo romano de Avença, uma antiga sede episcopal da província romana da África proconsular indificável, hoje com as ruínas, na arquidiocese de Cartago, no norte da África, viveu no século V. Na lista de bispos dessa diocese, é o segundo da lista depois de Fortunato. De acordo com a narração de Vittorio de Vita, em sua Historia Persecutiones Africanae Provinciae, ele dizia o seguinte:
São Valeriano tornou-se um bispo muito velho, com mais de 80 anos depois de seu antecessor Fortunato. Ele é lembrado por se recusar a obedecer Genserico, rei dos alanos dos vândalos. O rei chegou com suas tropas à cidade querendo que o bispo lhe entregasse todo o mobiliário da igreja. São Valeriano protestou pela violência dos soldados, por isso foi expulso e exilado da sua cidade. Junto de São Valeriano, outros 8 bispos do norte da África enfrentaram um difícil exílio. E depois de dada a ordem de não lhe oferecer hospitalidade tanto em casa como no campo, ele teve que viver e dormir ao ar livre, na via pública, por muito tempo, até o fim da sua vida. Isso demonstra sua liberdade interior em meio às desavenças da vida. Mesmo repudiado e excluído, o bispo pôde se fazer tão pobre e humilde. Seu desapego é comparado como o do próprio Jesus ou de São Francisco de Assis. Podemos recordar as dificuldades próprias de viver sem uma casa. Além disso, de ser um idoso com todos os seus aspectos próprios de um homem com 80 anos. São Valeriano, lembrado como confessor, sempre pronto e disponível para atender e dar assistência àqueles que lhe procuravam. Permaneceu fiel à sua fé até a morte, ocorrida durante uma de suas perseguições. Vítor da Vida se define como Sanctus Valerianos, enquanto Floro e Adonis o recordam em seus martiriológicos, respectivamente no dia 28 de novembro e 15 de dezembro. O nome de São Valeriano foi incluído no martirológio romano no dia de sua festa, em 15 de dezembro. Oremos. Ó Santo Bispo, que demonstrastes valentia, coragem, desapego, mesmo com larga idade, cuidai dos nossos familiares mais idosos e de suas fraquezas. Pelas tuas virtudes, conduza-nos ao encontro com Cristo de modo fiel e feliz. Livrai-nos do medo e da morte e da entrega total. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com o Salmo 12 da liturgia de hoje, que desejamos expressar toda a nossa felicidade de receber o maior presente que poderíamos desejar, o Cristo Senhor. Abre aspas. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Fecha aspas. Excelente domingo para você e amanhã a gente se vê por aqui. Até lá!